Olá, pessoal. Estamos iniciando agora mais um episódio do podcast Fala Doutor, da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, na qual procuramos sempre abordar um tema que seja de importância para a população em geral. Pessoal que seja mais leigo no assunto proposto, mas também que seja de interesse para todos os colegas médicos, né? Primeiramente, eu vou lembrar que este está sendo o episódio de número 50 do podcast Fala Doutor, organizado e feito pela Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, né? E eu tenho que agradecer muito a todos os colegas que voluntariamente se dispuseram a vir nos falar sobre algum tema, né, que fosse relevante para a nossa população. População em geral, né, a população leiga, mas que tem interesse em se cuidar, em cuidar da sua saúde, em se prevenir, principalmente se prevenir, né, cuidar do bem-estar físico e mental. Todos os temas foram abordados por colegas especialistas em suas diferentes áreas de atuação, né? E todos eles com experiência e expertise no tema abordado, sempre nos trazendo informações de qualidade. Atualmente vivemos num mundo com muito fake news, então é importante que a gente traga essas informações de qualidade para todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo pelo YouTube, pelo Spotify. Todos os episódios que foram gravados até hoje, os que estão sendo feitos ao vivo, né? Todos eles estão na página do YouTube da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos, APMSJC. Se você entrar lá no YouTube, escrever APMSJC, você vai ter acesso a todos esses episódios, né? E no Spotify, Fala Doutor, que é o nome do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que certamente é de interesse de todos. Quem que alguma vez na vida não se queixou de algum incômodo no joelho, né? Sempre vai ter algum incômodo. Depois, com a idade, o incômodo vai ser maior. Então, o tema que vamos abordar hoje é o joelho no futebol e na velhice. O que a gente pode falar sobre isso, né? E para falar sobre esse tema, está conosco hoje o Dr. Leonardo Felicíssimo de Almeida Leite, ortopedista subespecializado em cirurgia do joelho e do quadril. Conseguimos, né, que o Dr. Leonardo desse uma pausa nas suas atividades diárias, que não são poucas, né, e viesse nos falar sobre esse assunto que certamente é do interesse de todos, né? Dr. Leonardo, ele é formado pela Santa Casa de São Paulo, Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que é um reduto da ortopedia paulista, da ortopedia nacional e da ortopedia do mundo inteiro. Nós temos ótimos colegas que tiveram sua formação na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E lá ele fez a sua residência médica. Posteriormente, né, especializou-se em cirurgia do quadril, lá também na Santa Casa, e mais para frente fez a ortopedia no joelho pelo Instituto Cauano. Exatamente. Foi assistente, né, do professor Dr. Sérgio Rudelli, lá no Sírio-Libanês de São Paulo, que é um reduto também importantíssimo, né? E tem uma larga prática em cirurgia de trauma, né? Em fraturas, em acidentes. Ao longo do tempo adquiriu toda essa experiência, né? E é membro da Sociedade Brasileira
de ortopedia e traumatologia. Isso aí. Bonito o nome, né? Traumatologia, ortopedia. Doutor Leonardo, eu agradeço muito, viu? Agradeço muito a sua presença. Você que já tem uma vasta expertise, principalmente nessa área de lesões do joelho, e você vem nos brindar com todo o seu conhecimento e vem nos oferecer a todos que estão nos vendo, estão nos ouvindo, informações de qualidade sobre esse tema. Doutor Leonardo, eu gostaria primeiro que você se apresentasse e depois a gente inicia com algumas perguntas. Perfeito. Otto, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei lisonjeado. Parabéns pela iniciativa da Associação Paulista de Medicina. Sem dúvida, informação de qualidade não é fácil de se conseguir atualmente, porque existe abundância, mas qualidade nem tanto, né? Então, se o público leigo for procurar uma informação na Associação Paulista de Medicina, com certeza ela vai ter uma informação já filtrada, não só de fake news, como você falou, mas de terapias não exatamente consagradas ou cientificamente Perfeito. comprovadas, né? Então, parabéns ao senhor e à Associação Paulista de Medicina pela iniciativa. Obrigado pelo convite. Esse é um tema, né, que muito, muito legal, né? Mas que você comentou, né? A ciência antes de Sim, tudo, né? sim, sim. Não, não se aprende a mexer com o joelho, a fazer uma cirurgia no joelho em um final de semana. Isso é uma coisa que demora e o tempo vai nos dando toda essa expertise nesse assunto, né? É. Eu acho que interessante é que seja enfatizado que, de um modo geral, o que se espera do médico é que ele forneça ao paciente, no consultório também, nas apresentações fora do consultório, o que é comprovado como um tratamento eficiente, né? Perfeito. Porque às vezes você encontra muitos tratamentos oferecidos que não têm a comprovada eficiência, né? Daí você fica naquela situação de ser interesses outros que não o benefício real do paciente. Então eu me esforço muito e zelo muito em sempre enfatizar para o paciente do que o que eu recomendo para eles é o que está escrito no livro, é o que está recomendado de um modo geral, consagrado como eficiente, né? E às vezes você não encontra isso num Google, né? Numa primeira pesquisa do Google, né? É verdade, viu? E queria começar com uma primeira pergunta, né? A gente vai falar sobre o joelho, mas em geral, né? Qual Uhum. que é a importância da ortopedia no acompanhamento de qualquer esporte? Olha, as lesões relacionadas ao esporte são muito comuns, né? Não só porque os esportes são agressivos, às vezes, envolvem atos violentos entre os jogadores, né? Mas pelo movimento mesmo. O movimento por si só pode ser um fator de agressão ou um fator de trauma. A pessoa pode torcer, bater, cair. Então, o ortopedista, de um modo geral, está habituado a atender situações de lesões relacionadas à prática esportiva, né? Desde os dedos da mão até os dedos do pé, passando por todo o corpo, né? O pessoal consegue se machucar de formas muito criativas, você pode ter certeza. Vou te perguntar uma coisa: Uhum. alongamento, né? Chato, às vezes é chato ter que fazer alongamento, né? E o pessoal sempre fala: "Ah, tem que fazer alongamento". Uhum. Se esquece que também eu quero ouvir a sua opinião, né, que depois também Sim, deve sim. ser feito, né. Então, o que que você me fala sobre isso? Eu devo me alongar antes ou depois da prática esportiva? Sim. O que é relevante para valer é você fazer um aquecimento pré-esporte, tá? O alongamento é super bem-vindo tanto antes como depois, mas ficando fiel à literatura médica, o que é realmente relevante é o aquecimento pré-esporte. Então, você se concentrar mentalmente no que você vai fazer e você aquecer mesmo o corpo, você fazer exercícios que simulam a prática daquele esporte competitivo que você vai fazer, né? Você tem que lembrar, eu costumo dizer que no futebol, todo mundo, muita gente fez escolinha de futebol, né? E com certeza a aula de futebol não começava com o jogo.
certo? O professor mandava correr em volta da quadra, depois mandava dar tiro, depois mandava treinar passe, depois mandava fazer o zigue-zague, e para depois, no final do treino, depois de passar dessa fase inicial, daí você vai jogar, vai ensaiar o passe, depois vai ensaiar cabecear, depois vai ensaiar eh, dar o pênalti, para depois, a última parte do treino da escolinha de futebol, que era a partida, que era a pelada, né? Exato. Só que o que é muito comum, né, já que é direcionado para o público leigo, é o pessoal chegar lá, aquecer um pouquinho, alongar um pouquinho, bater papo, dar risada, fazer aquela piada e vamos jogar, né? E cai direto na prática esportiva, às vezes distraído e às vezes não tão aquecido, condicionado, né? E o que vai prevenir uma lesão esportiva é justamente a pessoa ter feito esse treino técnico antes da partida. E o treino técnico, somado aos treinos técnicos ao longo do tempo, vai educando a pessoa a fazer um drible corretamente, um chute corretamente, e vai diminuindo a chance de ter uma lesão ortopédica na ocasião do jogo, entendeu? Porque faz um treinamento neuropsicomotor que o Perfeito. reflexo fica mais pertinente àquela situação. Daí a pessoa tem a atitude corporal mais adequada na hora de saltar para dar uma cabeceada, o goleiro na hora de saltar para pegar a bola, o reflexo para responder um drible ou um giro, alguma coisa assim, fica uma coisa mais condicionada, mais treinada. Daí, nesse sentido, sim, é um preventivo de lesão ortopédica, isso bem documentado. Os alongamentos antes e depois, infelizmente, ao longo dos anos, a literatura médica não embasou tanto, né? Mas é algo que com certeza não faz mal, tá? Você alongar antes e depois. E eu acredito pessoalmente, mas não é uma coisa embasada cientificamente falando, vista mais técnico, que o alongamento ajuda a pessoa a se concentrar também no que vai fazer, né? A alongar a perna, ela já põe a mão na perna, põe a mão no pé, já sente ali, né? Já vai, né? Entrando no clima, assim, digamos, né? Então, essa entrada no clima, esse condicionamento mental associado ao condicionamento físico e ao treino técnico dos ensaios, das atitudes e dos gestos esportivos, isso tudo somado diminui a chance de uma lesão ortopédica na hora de você praticar, entendeu? Eu não sei se eu vou falar uma besteira, né, Hum. mas o que eu sempre recomendo Duvido, Otto, duvido. que eu como eu sou pediatra, né, a gente sabe, né, o não adianta, esporte é a vida toda, desde que começou a andar, mais criança de 1 ano e meio, andar, velocípede, crescer um pouquinho é pega-pega, esconde-esconde, isso é esporte na primeira infância, né. Em torno de 7 anos, aí ele já tem a coordenação motora praticamente formada, aí ele vai fazer um esporte, vai fazer uma competição, e não precisa ser um esporte que ele faça que seja um esporte de competição, mas ele vai competir, vai aprender a ganhar, vai aprender a perder, vai saber relacionar com, a prática esportiva, com frustrações possíveis, né. Isso é ao longo do tempo. Mas o que eu tenho a meu ver, eu acho muito importante, é, digamos assim, eu vou treinar tênis de campo. Então eu vou na loja, eu compro a raquete, compro as bolinhas, vou lá bater bola. Do jeito que eu faço que a bola passe para outro lugar. Mas é importante que você tenha alguém te assessorando nesse momento, algum professor para te ensinar o movimento correto. Se você tudo bem, você passa a bola, você joga direitinho, mas o movimento não é o adequado, isso vai trazer lesões com muito mais facilidade, né. Com Pra certeza, qualquer esporte, né. com Acho que certeza. antes você tem que aprender a fazer os movimentos corretos para prevenir futuras lesões, né. Sim. Seria mais ou menos isso, É né. o gesto esportivo, entendeu? Sim, Se você vai treinar pênalti, você vai treinar pênalti, você vai treinar lá a parada, o chute, né? O movimento todo da perna, né?
você vai treinar cabecear, então você faz o treino do gesto esportivo para na hora H você fazer certo. É que nem uma luta Perfeito. marcial também, você vai lá treinar os golpes, né? Para na hora o boxe também, né? E, enfim, você tem que treinar o golpe correto, o gesto esportivo da maneira mais apurada possível, né? E infelizmente isso aí que deveria já ser proposto logo na escola, né, atividade física, o esporte, né, eh, na época que eu fiz o primário, já faz tempo, hein, faz lá 60 e poucos anos, né, você não tinha, assim, educação física no primário, tinha algum aquecimento, mas não tinha aula, mas a partir do quinto ano, que era o ginásio, você tinha educação física Disciplina, né? como disciplina, você tinha nota. E a aula de educação física era feita fora do horário das aulas normais. Então você estudava de manhã, educação física era à tarde e vice-versa, né. Eram 2 ou 3 aulas, acho que 3 aulas semanais, né, uma você aprendia, sabe, você Sim. é, lógico, né, alguém que tivesse alguma uma condição física que não pudesse, tudo bem, né, você tinha, mas educação física também não é só a prática do esportivo como um todo, né? Educação física, né? Então, mas vamos para as perguntas aqui, que eu parei, eu Mas comecei a falar deixa eu fora. só, mas seguindo o raciocínio do profissional, né? Você falou do profissional dando assistência, daí você falou da educação física na verdade, a gente está falando aqui do professor de educação física, Sim. porque na O abundância de educador físico. educador físico, e na abundância de informações que a gente tem, o leigo vai lá, assiste um vídeo no YouTube e resolve fazer a prática esportiva que ele escolheu lá. Muitas vezes isso pode dar certo e talvez isso seja melhor do que nada, né? Mas sem dúvida, se a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, ela vai estar fazendo errado 2, 3 vezes por semana ao longo de semanas e meses e anos eventualmente, e isso uma hora pode levar a uma lesão ortopédica, né? Agora sim, sempre que alguém puder ter assistência de um professor de educação física para a prática de qualquer esporte, notadamente do futebol, que é um esporte nacional, né? É melhor. Porque uma coisa é você, que nem eu disse, você vai lá, calça chuteira, aquece um pouquinho, conta piada, tá, não sei o quê, vamos jogar. A outra coisa é você ter um professor de educação física que faz uma flexão, faz um abdominal, vamos treinar passe, vamos treinar isso, vamos treinar aquilo, agora a gente vai jogar. É totalmente diferente, fica um esporte mais completo, né? E o professor de educação física vai lá criticar você imediatamente. Olha, não é assim, tem que treinar diferente. Daí, então, esse é o caminho. A assistência do professor de educação física, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho sempre, em qualquer idade, né? Perfeito. E o hábito e o gosto esportivo, uma hora ele vai ter que vir. É melhor que ele tenha vindo na infância, né? Porque se você chegar sedentário até os 40, vai ter sido mais difícil do que se você começar a correr atrás aos 30, né? E vai mais difícil ainda se você deixar para correr atrás aos 60, né? Porque daí você não tem nem o hábito, nem o gosto, né? Daí, mas uma hora você vai perceber, as pessoas percebem, né? A partir dos 40 anos, as pessoas percebem o peso do sedentarismo acumulado ao longo do tempo, né? Com certeza. Então, daí você vai ter que correr atrás, e esse profissional inicial, com certeza, tem que ser professor de educação física. Legal. E agora voltando para o joelho, qual o esporte, a seu ver, mais impacta a saúde do joelho e do quadril? Olha, o futebol, na nossa realidade, é sem dúvida o esporte que mais lesiona o joelho. Em cada país tem a sua particularidade, né? Mas aqui, para nossa realidade, o futebol é sem dúvida o mais agressivo, né? Depois disso, eu diria que, pelo menos aqui na minha prática, seriam as lutas, né? Jiu-jitsu tá muito em moda, né? Então o pessoal se machuca bastante também. Mas o futebol, sem dúvida nenhuma, é o mais relacionado. O quadril é uma articulação mais robusta, né? E a articulação do joelho é uma articulação mais exposta, é a articulação central do membro inferior, né? E o quadril ele é mais junto ao centro de gravidade, tem movimentos amplos, mas são movimentos mais posturais e posicionais do que de velocidade, como é no joelho, né? Então, o quadril
tem menos lesões em todos os esportes, de um modo geral, comparando com o joelho. O joelho tem muito mais. Desculpa, mas sua pergunta qual foi? Qual é o esporte que Não, lesiona mais? o esporte que mais lesiona. Sem Você falou dúvida que é nenhuma, o o futebol, futebol disparado. mas e também pela quantidade de praticantes, né? Então, é o Poxa, esporte da a paixão nacional, né. exato. Então, E a galera acha que todo mundo joga muito bem, né. é lógico. Se você tem seu filho fazendo um esporte, não adianta, você sempre vai achar que o seu filho é o melhor. É verdade. Isso não pode ser a maior perna de pau que for. O pai sempre vai achar que o fi Eu só tô o queria filho pedir pra eles que eu tô com um pouquinho de frio, cara. Você é, vê. mas legal. Eh, s Agora adiantando um pouco, né, Uhum. joelho, você faz o tratamento, faz o condicionamento físico para o joelho, para o quadril, mas chega uma hora que há necessidade de fazer uma cirurgia e muitas vezes uma prótese, né. Uhum. Como que é essa cirurgia de prótese? Olha, a quando a pessoa desenvolve uma artrose do joelho, a artrose é uma doença degenerativa progressiva. As superfícies articulares, né, ou seja, aquela parte do osso que relaciona uma com o outro, elas ficam alteradas, elas não ficam mais tão lisinhas e brilhantes, elas ficam irregulares, e todo o processo degenerativo da articulação é o processo inflamatório. Então existe um aspecto de hemartrite, uma inflamação, associada a uma artrose, ou seja, uma alteração da anatomia esquelética, né, da articulação propriamente dita. Chega uma hora que isso fica muito frustrante para a pessoa. Remédio nenhum mais dá conta, e dói demais, e ela deixa de fazer compras, ela deixa de ir na padaria, deixa de subir escada, tem que mudar de apartamento, tem que começa a transtornar muito a vida da pessoa. E isso progressivamente pior, procura o médico querendo uma solução, né. Se ela tiver, grave o suficiente, com queixas graves o suficientes a ponto de querer operar, a prótese é a cirurgia que resolve o problema. Porque todas as estruturas esqueléticas articulares que estão degeneradas, elas são retiradas durante a cirurgia. Então as dores vão embora. Só que a gente não pode deixar sem aquela parte, né, articular para fazer o movimento. Então a gente substitui por peças que no conjunto a gente chama de uma prótese de joelho, né. Então existe uma peça que substitui as partes que a gente tirou do fêmur, existem peças que a gente substitui as partes que foram tiradas da tíbia, né. Os meniscos vão embora, os ligamentos cruzados vão embora nessa história toda, e a gente coloca a prótese de joelho e a pessoa tem uma vida bem satisfatória depois disso. Lógico que tem um período de recuperação que é custoso, né, principalmente nos primeiros 3, 4 meses, mas a pessoa continua melhorando até relativamente um ano depois de operado, e a partir de um ano a pessoa fica realmente bem satisfeita, com liberdade de movimentos e de locomoção, dá para fazer grandes caminhadas à vontade, assim. Então dá até para fazer um esporte, A rigor sim. assim, não de alta competitividade, né, mas A rigor sim. A literatura médica ainda não é muito clara a respeito dos limites disso, né. A recomendação clássica, né, é que você faz uma cirurgia de prótese de joelho, de quadril, para uma vida normal sedentária, né. Mas as demandas esportivas hoje em dia são muito grandes, né. A Madonna operou de prótese de quadril e dança, pula. Então tem jogadores de tênis que amadoramente jogam com prótese de joelho, de quadril. Então dá para fazer, né. Não dá para dizer para você que: "Não, opere o seu joelho para voltar a jogar isso. tênis ou para voltar a jogar futebol", porque isso não é embasado, né. Mas com moderação e cuidado, sem correr muito, sem saltar muito, uma coisa moderada e comedida, dá para fazer sim. Então me diz agora, quais que são as lesões ortopédicas mais comuns nesses atletas amadores e também nos atletas profissionais?
É. Nos amadores, acho que é para o nosso público mais. Na verdade, as lesões são iguais nos dois públicos, né? Mas a maioria dos nossos eh, espectadores, assim, digamos, não sei, a Sim, maioria dos sim, nossos ouvintes, ouvintes. eh, as lesões tendinosas, né, de tendinite, lesões musculares, sempre são as mais comuns, né. Depois disso, tem as lesões traumáticas às custas de torções, que no joelho é muito comum. A pessoa vai lá e torce o joelho, dá um salto, daí na hora de aterrissar, torce, ou vai fazer um giro, um drible, ou vai tomar um giro, um drible e torce o joelho e às vezes cai junto. Daí isso pode levar às lesões dos meniscos e dos ligamentos, né. Eh Quanto mais complexa a lesão, menos comum, né? As lesões mais comuns ligamentares, a lesão mais comum é do colateral medial, que a pessoa força o joelho para dentro assim, e ela cicatriza, não precisa operar. Daí as lesões ligamentares, na sequência, a mais comum é do cruzado anterior, que acaba tendo indicação cirúrgica na maioria das vezes, né? E os meniscos nessa história também sofrem um bocado. Mas menisco hoje em dia a gente tenta tratar sem operar na maioria das vezes e quando tem que operar a gente tenta poupá-lo, deixá-lo lá no joelho, diferente do que a gente fazia há muitos anos atrás, que era fazer meniscectomia, né, tirar aquele menisco machucado. Mas às vezes tem que fazer também, né. Mas de modo geral as pessoas conseguem se machucar de formas criativas, você pode ter certeza. Não, e às vezes tá andando à toa na rua e pisa num buraco, né, isso aí não é tão raro de acontecer, né. Não Ainda é tão mais com as raro, nossas calçadas, né. não é tão raro. É, isso aqui não é do joelho, isso aqui é do pulmão. Eh, como que a gente pode diferenciar essas dores, digamos assim, dores normais, né, daquelas dores que possam vir a indicar uma lesão grave? Tudo que foi muito persistente ou levar a uma perda de função, deve ser procurado ortopedista. Então, se é aquela dor que você acredita que vai passar, na maioria das vezes ela passa mesmo. Você espera, poupa, faz um gelo, toma um remedinho desse que a gente costuma ter em casa, né, maneira um pouquinho por um tempo, essa dor vai embora. Essa daí realmente às vezes não dá nem tempo de chegar no médico, marca, já passou quando vai passar, em consulta, né. Agora, se a dor leva a uma perda de função, fica mancando, por exemplo, ou não consegue completar um movimento por completo do joelho, do quadril, daí o quanto antes vir o ortopedista melhor. Perfeito. E a prática desses esportes de impacto, né, eu acho que aí você poderíamos citar Futebol. futebol, corrida, basquetebol. Uhum. Ela essa prática ela pode vir a prejudicar as articulações a longo prazo? Sim. Tudo exagero não é bem-vindo, né, Otto? Exato. Então, a palavra moderação hoje em dia não tá na moda. Hoje em dia é tudo desempenho, tudo se mede, né, o celular e o relógio mede tudo que você fez, se você alcançou meta, é tudo muito exigido, assim, digamos, né. Mas do ponto de vista científico, né, o que está escrito no livro que a Organização Mundial de Saúde preconiza é uma prática esportiva moderada, isso sim leva à saúde e longevidade no longo prazo. A literatura médica é muito clara em dizer para a gente o que é sedentário, sedentário é até 1 hora por semana. Mas é muito claro para dizer para a gente quando que é demais, né. Então cada um tem o seu demais, cada um tem o seu moderado, né, e as pessoas vão descobrindo isso ao longo do tempo, e isso varia ao longo da vida, né. Então, se a pessoa é muito atlética aos 20, 30 anos, certamente ela vai fazer todo dia e vai achar bem, vai achar moderado, né. Mas certamente essa conta talvez não feche tão bem aos 50, né, ou ela tenha que fazer ajustes para isso. Então, eh não ficar sedentário é uma necessidade de saúde, mas tem que tomar cuidado com ficar atlético demais,
porque você fica muito exposto às lesões ortopédicas. E se você tiver uma lesão ortopédica grave, você perde aquele embalo de saúde, né? Você vai cultivando saúde por anos, daí um belo dia tem uma lesão grave e vai ficar um ano recuperando de uma cirurgia, entendeu? Então, para evitar uma interrupção desse tipo, eu recomendo, de modo geral, para o público leigo, para sempre levar em conta e se questionar: será que eu estou sendo moderado na minha prática esportiva? E na dúvida, nunca faça demais, sempre faça de menos e vá conquistando a capacidade de fazer mais. Porque às vezes, isso é importante para o público leigo que está sedentário, né? Não, eu estou sedentário, meu cardiologista me mandou iniciar um esporte, fazer um esporte, né? Daí a pessoa vai lá, se matricula numa academia, o professor da academia vira assim para ela: não, vem aqui todo dia. A gente faz o treino A, B, C, D para você. Você vem aqui todo dia, vem aqui todo dia. Não que isso vá necessariamente dar errado, né? Não estou falando isso, porque tem vários nuances nessa história toda. Mas a pessoa tem que ter certeza de que ela não está fazendo demais e tem que ter a noção, de modo geral, que ela tem que conquistar gradualmente a capacidade de fazer todo dia. Porque você não consegue sair do 0 vezes por semana por 10 anos a 5 vezes por semana em um mês, entendeu? Lógico. E as pessoas, infelizmente, erram muito nesse sentido. Então, existe vários perfis no consultório, né? Existe o atleta, que é o atleta engajado de muitos anos, disciplinado, que se machucou, atleta às vezes até profissional ou semiprofissional, mas atleta de desempenho mesmo, que ele se machucou, apesar do treino, apesar da consciência corporal, do gesto esportivo bem feito, ele se machucou, porque é inerente à atividade esportiva o risco de lesão. Mas tem um perfil que aparece muito no consultório do recém-ex-sedentário, entendeu? Não, doutor, eu recebi a recomendação de fazer musculação, me matriculei numa academia, já 3 meses, e há 1 mês e meio meu joelho começou a doer, entendeu? Por quê? Porque sem querer errou a mão, fez demais, fez errado, entendeu? Ou se não, pior, assiste um guru no YouTube, alguma coisa assim, resolve seguir sozinho alguma coisa. Daí aumenta muito o risco de lesão pela ausência de um crítico externo, né, de um professor de educação física para moderar ali: olha, não é assim, agora vamos fazer outra coisa, agora muda, entendeu? E guru do youtuber, esses youtubers é que não falta Não hoje, né? falta, não Tem falta. bastante, né? Mas a gente tinha comentado no início sobre o aquecimento, né? Tinha comentado alguma coisa sobre alongamento, né? Mas o que que você indica? Quais cuidados preventivos, que são recomendados para procurando evitar lesões em esportes, né? Em esporte geral. Quais são, assim, os cuidados preventivos? Talvez a pergunta tenha ficado repetida, né? Mas assim, quando você for fazer prática esportiva, você é sedentário, decidiu fazer prática esportiva por recomendação médica ou porque percebeu que tem que fazer. De um modo geral, o melhor é você fazer um esporte formal, se matricular numa aula de judô, se matricular numa aula de natação, que vai ter um esporte formal completo aqui. Melhor do que comprar um tênis e sair correndo. Melhor do que fazer sozinho a academia do prédio, entendeu? Então, o esporte formal seria um bom caminho, tá? Se você não tem o hábito, tem o gosto ao longo da vida de ter feito um esporte formal, não tem, enfim, contrata um personal trainer ou vai até uma academia onde haja um professor de educação física que te oriente exercícios básicos para você gradualmente ir deixando de ser sedentário e ao longo de meses conquistar a capacidade e o hábito de fazer uma prática esportiva regular. E eu recomendo também sempre colocar como uma das metas não se machucar fazendo esporte. Você tem que pensar nisso na hora. Você tem que falar assim: meu, estou aqui, meu médico mandou fazer alguma coisa, mas como eu vou fazer para diminuir a chance de visitar o ortopedista no consultório? Tá? Qual que é a... Você tem que colocar isso como meta.
Então, qual que é o maior erro das pessoas? Fazer demais. Segundo maior erro é fazer errado, porque fez sozinho, porque a aula é coletiva, o professor não deu conta de atender ali uma falha de um determinado daquilo que está Exercício. fazendo, entendeu? Perfeito. E você comentou, né? Vamos talvez contratar um personal trainer Sim, ou, né, inscrever numa academia e ter que tenha professores, né? Parece até mesmo no serviço público, no setor público, tem essas academias ao ar livre. Eu eu passo de manhã, eu vejo que geralmente tem um professor também orientando, acho que, acho super legal. né, não dá para você se queixar: "Ah, não, mas eu não posso". Tem jeito, né, Tem tem. jeito, e tem jeito de graça, e aquelas academias ao ar público, de um modo geral, quem desenhou aquilo, desenhou pensando em não machucar ninguém, Exato. certo? Então, é muito pouco provável que alguém se machuque fazendo aquilo, né? É lógico que o risco é maior se ela for fazer sozinha, né? Mas nessas academias ao ar público, ao ar livre, costuma ter lá o horário que o professor aparece lá. Eu Perfeito. recomendo, eu acho que isso seria o Começa mínimo. dessa maneira, depois Começa, você depois exato. uma coisa importante que você já tinha me falado fora daqui, né, você tem as articulações, né. Não sei, a articulação está preparada para aguentar um peso X, né. Uhum. Tipo, de repente a pessoa ganha, ganha, ganha peso e a articulação continua lá da mesma maneira, né. E qual que é a importância do fortalecimento muscular para a saúde das articulações? Tá. Quando você tem músculo ao redor de uma articulação, aquela articulação ela é protegida pelo músculo, certo? Então, vamos supor que a pessoa, faça musculação, mas nunca joga futebol, mas ela faz musculação. Nunca joga futebol, não tem o gesto esportivo do futebol incorporado, né, não é automático para ela. Mas também tem um sedentário que vai jogar a mesma partida de futebol que ele, que também não tem o gesto, não tem o hábito de jogar futebol. Com certeza, a chance de lesão ortopédica é maior no sedentário, entendeu. A pessoa que faz musculação, de modo geral, é uma pessoa mais robusta, ela tem maior tolerância às exigências, né. E a mesmo isso não vale só para o esporte, só para o futebol, mas vale para carregar o carro de uma compra, entendeu, que você fez, a compra do mês lá, ou vai colocar as malas no carro para uma viagem, entendeu. A pessoa que faz musculação, de modo geral, tem as articulações mais protegidas e é mais robusta mesmo para aguentar as coisas, né. Legal, né. Então, me diz agora o seguinte: a idade, ela pode vir a influenciar no tipo de lesões, né. E como que a idade, então, ela influencia no tipo de lesões que uma pessoa possa sofrer ao praticar esportes? Uhum. Tem, assim, alguma idade? O que que o Olha, não sei se essa pergunta talvez não tenha sido tão bem informada, foi que não fui eu que fiz essas perguntas, né. sim, sim. Mas o que que acontece? Existem lesões típicas da infância, né, os traumas, as Isso. fraturas das crianças no verão, nas férias escolares, né, que também estão relacionados à prática esportiva, né. Os idosos, de um modo geral, por mais atléticos que sejam, têm maior chance de uma fratura, né, e os mais jovens têm maior chance de uma lesão ligamentar. Então, de um modo geral, tem esse perfil. As fraturas são mais nos idosos e mais nas crianças, e as lesões ligamentares mais nos adultos jovens, lá entre seus 20 e 35 anos, Isso que entendeu? De um modo geral, o contexto é esse. Mas as lesões musculares não têm idade, as tendinites não têm idade, né? Isso daí dá sempre, né? É fácil de dar. muito bom. Eh, você tem uma lesão, você vai tratar, você vai se recuperar dessa lesão. Qual que seria o papel da fisioterapia na recuperação de uma lesão ortopédica? Meu, o fisioterapeuta, o bom fisioterapeuta,
Ele é um aliado do médico, do ortopedista principalmente, um aliado e do paciente mais ainda, né? Porque é muito complicado para a pessoa que nunca sofreu uma lesão encarar uma lesão, né? Porque uma situação totalmente inédita para aquela pessoa, naquele tipo de lesão, né? E o médico, por mais vivência que tenha, ele vai ficar ali com o paciente aqueles 15, 20 minutos de consulta, que usualmente dura uma consulta ortopédica, e vai encaminhar provavelmente o paciente para uma fisioterapia. Vamos supor, a pessoa torceu o joelho, tá lá com o joelho agudo, joelho inchado, vermelho, quente, mancando, não mexe, às vezes até par de muletas tem que usar. O que que ele tem que fazer? Vai passar 1 hora de sessão de fisioterapia, provavelmente 2, 3 vezes por semana. Então, o fisioterapeuta, sem dúvida, tem um arsenal terapêutico indispensável para uma boa recuperação de uma lesão ortopédica e uma boa recuperação pós-operatória. É um profissional importantíssimo, né, na ortopedia, no tratamento do paciente. Então, pegando o gancho, né, daquela pergunta anterior, a musculação, na verdade, ela pode também ajudar a prevenir algumas lesões, né. Ajuda E de que objetivamente. maneira que ela, então, ela ajudaria? Porque as articulações, o joelho também, né? Todas as articulações, o joelho especialmente, né, que é o tema, a gente tem a estabilização esquelética, assim, digamos, que é a congruência entre os ossos. Daí a gente tem a estabilização dos ligamentos, que são estruturas robustas, rígidas, mas ao mesmo tempo elásticas, que conectam um osso contra o outro, certo? A tíbia, a fíbula com o fêmur e a patela. Esses ligamentos, eles restringem e limitam os movimentos da articulação. Essas estruturas que eu falei são a estabilização estática articular. A estabilização dinâmica é às custas dos músculos, dos gestos esportivos e dos movimentos. Então, se a pessoa tem uma fraqueza muscular, ela não vai ter a capacidade de prevenir um movimento anômalo que eventualmente possa acontecer numa torção, ou num golpe de luta, ou num chute, ou num drible, ou num aterrissar de uma cabeceada que a pessoa saltou para Sim, cabecear, entendeu? Daí desce, se a musculatura não for forte o suficiente, ela não vai restringir aquele movimento e pode torcer a junta e arrebentar o ligamento. perfeito. Então, a estabilização dinâmica muscular, ela é mais, ela protege justamente as estruturas estabilizadoras estáticas. Você falou patela, né, Sim, rótula, né, rótula. patela. Ah, Machuca a beça também no futebol. 50 anos era, a gente falava mais rótula, né. É, Tem tibia e perônio, né, fíbula isso. e então tem essas coisas. Qual que seria, assim, a diferença da patela, que a gente fala patela alta e a condromalácia, né? E quais seriam os cuidados preventivos, né? É. Ma Mas o que acontece? O joelho tem 3 compartimentos: o medial e o lateral, onde tem os meniscos ali, que é onde passa o eixo do peso, certo? E tem o compartimento anterior, que é onde tem a patela, tá? A patela, ela faz parte do que a gente chama de mecanismo extensor, que é o conjunto do músculo anterior da coxa, mais a patela, mais o ligamento. Então, quando o mecanismo extensor trabalha, o joelho estica. Então, a pessoa vai saltar, vai aterrissar, a gente depende do aparelho extensor íntegro para frear aquele movimento ou impulsionar o salto, corrida e tudo mais. Patela alta e baixa, geralmente, é uma alteração constitucional da pessoa, às vezes adquirida, mas a maioria das vezes constitucional, que eventualmente predispõe uma lesão ou outra, mas é uma particularidade. Já a condromalácia é um termo que não está tão em moda como já esteve há uns 10 anos atrás. O pessoal não fala mais tanto, fala mais em lesão condral. O termo condromalácia meio que sumiu dos laudos das ressonâncias atualmente, mas no final das contas é sinônimo de lesão condral. A cartilagem é um tecido muito especializado
e ele tem mínima capacidade de regeneração. Então, a cartilagem, quando tem uma erosão, uma fissura, uma rarefação, uma diminuição da sua espessura, ela é substituída por fibrocartilagem, como se fosse uma cicatriz. Então, as lesões condrais, elas são muito comuns na patela, porque a patela tem um sentido, a relação dela com o fêmur é um sentido longitudinal. Então, existe muita erosão na patela e uma lesão em espelho no fêmur por conta do movimento que acontece, que é um movimento mais de raspar, assim, digamos, né, para o público Perfeito. leigo, né? Eh, então, a condromalácia ou lesão condral, ela é bem comum no compartimento anterior da patela por causa disso. E as pessoas saltam, as pessoas aterrissam, né? Dá tiro de corrida, né? Então, isso tudo exige demais do aparelho extensor. Você já comentou alguma coisa, né? Eu vou pedir para você reforçar isso. Quais os cuidados especiais que devem ser tomados por corredores para proteger seus joelhos e os seus quadris? Uhum. Tenho até a impressão que a caminhada e a corrida sejam os esportes, talvez seja o esporte que todo mundo acaba fazendo, né? Sim. O que que você diria sobre isso? Olha, nada protege mais o aparelho locomotor do que musculação, nada, nada. Então, se você escolheu a corrida como seu esporte principal, ótimo. Só que a pessoa tem que entender que a corrida é um esporte inerentemente incompleto, certo? Ele não vai trabalhar tão bem a postura e os membros superiores, então tem que haver uma compensação da cintura para cima, assim, digamos, né? E se a pessoa fizer uma musculação bem feita para o corpo todo, além de ela cuidar bem do tronco e dos membros superiores, ela vai deixar as pernas mais robustas e vai protegê-la de lesão para a corrida dela, entendeu? A musculação, sem dúvida, é o melhor, para a proteção esportiva. Agora, em relação ao corredor, muita gente corre sozinha por anos e anos e anos sem dar errado, certo? Mas se você for começar agora, contrata um professor de educação física para fazer os treinos educativos de corrida, entendeu? Porque você vai correr lá em zigue-zague, vai correr de lado, correr de costas, correr o joelho alcançando a mão, o tornozelo alcançando a mão, né? E vai dar tiro, vai voltar. O professor de educação física vai correr do seu lado, vai ver se você está correndo encurvado, peito para fora, vai ver se você está tendo alguma alteração postural na corrida. Então, esses detalhes, se você estiver fazendo errado, você não vai estar só fazendo errado, você está fazendo errado centenas, talvez milhares de repetições por semana. E uma hora a conta vai vir, Exato. entendeu? Vai ter, isso não tem como escapar, né? Muito legal, viu? Vou fazer uma pergunta que é algo que muitas vezes passa desapercebido e a gente escuta até um colega comentar, ou o professor mesmo, o educador físico comentar. O que que você me fala sobre isso? Como que o uso de calçados inadequados pode afetar a saúde ortopédica desses atletas, né? A gente tem que tomar cuidado nesse sentido, é, porque você vai encontrar, às vezes, na internet, é, maneiras de medir a pisada, pronada, supinada, fazer até mapeamento de pressão da pisada da pessoa, né? De um modo geral, você deve usar calçados que não sejam nem muito velhos e nem muito duros, certo? Mais do que isso, a não ser que você tenha uma demanda esportiva muito grande, fica demais para a maioria das pessoas ficar fazendo mapeamento de pisada, né? A maioria das vezes. Eu recomendo que a pessoa não corra descalço, que está fora de moda, né? Mas eu lembro quando eu era criança de o pessoal correr a São Silvestre descalço, né? Isso. Eu já corri São Silvestre e acho que eu não vi ninguém correndo descalço. Mas não é legal correr descalço, né? Porque você pode ter fratura de estresse, aumenta o risco de lesão mesmo,
do pé até a coluna, né? Então, Diferente do esporte que está mais, talvez esteja mais na moda hoje, é, que é o beach tênis, né? Que aham, você faz sobre areia, né? sim, Ta- sim, E a maioria das vezes você faz descalço, né? sim, sim. Então, É, o pé merece cuidado à parte, né? Talvez um especialista em pé pudesse dar mais detalhes, né? Mas, de um modo geral, erro que as pessoas fazem é correr com tênis velho e com tênis muito duro. Isso realmente dá lesão. Fora isso, eu recomendo que as pessoas, o público leigo em geral, a não ser que algum médico tenha enfatizado a necessidade de fazer um calçado específico, evitar gastar dinheiro com isso, entendeu? De um modo perfeito. geral, tomar cuidado com essas ciladas aí. O pessoal quer vender as coisas, né? Lógico, Não lógico. necessariamente isso vai ser terapêutico e pode dar errado, inclusive, né? A pessoa Perfeito. compra um tênis de pisada XY e fica com dor, né? Tava querendo prevenir e ficou com dor, né? Exato. Você tem que tomar um É, cuidado danado, né? Você tem uma lesão ortopédica, você mas é uma lesão leve, uma lesão moderada, uma lesão grave, né? E essas lesões, principalmente essas lesões graves, a cirurgia é sempre necessária para tratar essas lesões, principalmente em atletas? na maioria das vezes não, né? A cirurgia é sempre a última opção terapêutica, né? A Perfeito. natureza, ainda bem, né? Tá sempre ao nosso lado. De um modo geral, a gente tem o potencial de cicatrização, de recuperação, que atende a maioria das lesões. Então, eh, operar muitas vezes vai ser necessário, mas a hora certa de operar e se vai ser ou não necessário, necessariamente vai ter que passar por um cirurgião ortopédico, e tem várias nuances no caminho, né? Com certeza não é sempre que é indicado, não. Legal. Você sabe que o tempo passa rápido, né? E já estão olhando assim, meio. Vamos mandar a gente embora. É, então, antes de você der suas considerações finais, né, seus. Porque dá para a gente ficar conversando o dia inteiro sobre Com joelho. certeza. Tem muita coisa para conversar, né? Antes de você dar suas considerações finais, suas recomendações finais, antes disso, quais são assim as principais recomendações para alguém que você já falou, mas reforça aqui para mim. Uhum. Para alguém que deseja iniciar a prática esportiva, mas com segurança, quais seriam as Uhum. suas recomendações? Perfeito. Eh, Quando você for fazer uma prática esportiva, você decidiu sabiamente ou por recomendação médica, deixar o sedentarismo de lado e levar uma vida mais completa, mais saudável, fazendo uma prática esportiva regular. Evitar atividades que você vai fazer sozinho, sem assistência do professor de educação física. Dar privilégio inicialmente, se for do seu gosto, a um esporte formal completo, uma natação, uma luta marcial, um tênis, eh, alguma coisa que tenha um professor necessariamente envolvido naquela prática esportiva. Se você nunca teve o gosto, nem o hábito por nenhum esporte, mas está impelido ou foi orientado a fazer alguma prática esportiva, contrata um personal trainer para você. Esse seria o ideal. Ele vai até a sua casa, te visita, te orienta, te recomenda. E coloca como uma das principais metas para você não se machucar, para você poder cultivar esse hábito esportivo ao longo de décadas. Você tem que chegar para o professor de educação física e falar que você não quer se machucar. Olha, eu não quero me machucar. Eu quero ficar ao longo de muitos anos fazendo prática esportiva sem ter que ir no ortopedista com uma lesão. Porque se você deixar, você vai num crescendo, né, conforme foi a fase da vida, vai no crescendo e vai crescendo, crescendo, crescendo. E até que ponto que é seu interesse ficar atlético demais? Entendeu? Porque para ter saúde e longevidade, não necessariamente você precisa ser extremamente atlético, certo?
Porque se longevidade viesse necessariamente com prática esportiva, a gente já saberia há décadas, entendeu? Mas os atletas de alto desempenho, os atletas de muitas horas por semana, não necessariamente têm uma longevidade maior, uma saúde maior, entendeu? Eles podem ser mais robustos, mas não necessariamente vão viver mais do que uma pessoa que faça moderadamente, né? Mas isso talvez seja um detalhe. É melhor você fazer, Exatamente, né? deixar o sedentarismo, com certeza é benéfico. Proteja-se de lesões ortopédicas e tente ser moderado, tente ser, não exagerar para não fazer demais, para não se machucar, para não ter que interromper o ritmo num tratamento ortopédico qualquer. Exato. A gente sempre falando em prevenção, né? Sim. Aquela tríade: Hum. alimentação saudável, atividade física Moderada, moderada e saúde mental, né? claro. Você sair para Lazer. conversar com os amigos, né? Isso para você viver um Uhum, tempo maior, né? Com saúde, né? uhum. Mas é isso. Só levando o Ó, gancho só um pouquinho. A gente está numa fase que a galera é muito ansiosa, né? sim, É muito comum um perfil no consultório de adultos jovens, às vezes até adolescentes, que controlam o estresse e a ansiedade com o esporte. Não, doutor, eu preciso ir na academia todo dia, senão eu fico doido, senão eu não durmo. Entendeu? E é muito comum. E o problema disso é que chega uma hora que, tudo bem, isso aos 20 anos o corpo aguenta, mas depois, se a pessoa não adquire outras formas de liberar o estresse, chega nos ex 45, 50 anos, as coisas começam a doer, a falhar e ter lesões e tudo mais, daí a pessoa não tem outra fonte de controle da ansiedade e do estresse, entende? Porque ficou meio que, entre aspas, viciado naquela fonte de alívio de estresse, e entendeu? talvez chegue uma hora que aquilo não dá mais prazer, mas ele criou-se um vício, É, né, mas é muito comum isso, cara. Não, mas assim, a pessoa é maratonista. Maratonista. O cara treina, corre horas e horas e horas, triatleta, né? Treina 6 vezes por semana, 3 horas por dia ou mais, né? A pessoa fica com uma tendinite no pé, vai treinar o quê? Vai ter uma natação, talvez. Talvez nem a natação consiga. Daí todo aquele ritmo atlético vai ser interrompido, e se a pessoa lançava a mão daquilo para controlar estresse e ansiedade, e aí? A saúde física dela vai ficar capenga, e daí a reboque a saúde mental também. A pessoa vai ficar perfeito. ansiosa e vai comprometer outros aspectos, às vezes até profissionalmente falando. Cai o desempenho profissional porque ficou ansioso demais, entendeu? Isso. Por isso É, que atividade física moderada, né, exato. vai liberar mais endorfina, né, aquela coisa toda, né. Você vai ter uma sensação melhor, né. Sim. Você vai e ansiedade eu acho que, principalmente agora depois da pandemia, parece que aumentou muito, né. Uhum, É uma uhum. coisa que a gente tem falado muito, né, saúde mental, mas não é o tema de hoje, Sim, tá. mas é que o perfil Isso, de pessoas que é muito comum, né? Então a pessoa tem que sempre colocar na cabeça sobre a prática esportiva que a moderação tem que estar na lista lá, entendeu? Não quero me machucar, eu quero fazer ao longo de décadas, eu quero algo sustentável ao longo de décadas que me deixe robusto ao longo do tempo, né? Porque senão você se matricula numa academia, começa a ir, de repente dói aqui, dói ali, daí faz uma fisio, daí toma remédio, daí vai no ortopedista, não sei o quê, e perde o embalo, né? E, na verdade, ela tem que ter um acréscimo contínuo de robustez corporal para ela ficar cada vez mais saudável, né? não, e o pior também seria um tema para falar Uhum. com sobre o aconselhamento que muitas vezes em algumas academias acaba recebendo para ingestão de medicamentos, para ingestão de substâncias, Suplementos. Uhum. complementos, suplementos que nem sempre são os indicados, né. Isso Daí aí é mas um eu terreno. quero que isso eu quero em um mês ficar o que eu nunca fui durante 40 É, anos, né.
Então é uma coisa Quer mudar a difícil. vida por decreto, né. E na Exato, verdade, a pessoa tem que conquistar a capacidade física gradualmente, né, ser capaz de ter aquele ritmo, né, esportivo. perfeito. Não adianta conseguir de uma semana para outra. Muito bom. Legal, viu. Doutor Leonardo, Uhum. gostaria que você deixasse um recado final para quem está nos vendo, está nos ouvindo, Acho que é e isso. agradeço muito a sua presença, é algo que vai ajudar muita gente que te ouviu, Uhum. viu, muita coisa que, a gente passa desapercebido, vai achando que: "Não, é assim que eu devo fazer", e nem sempre é. O Uhum. que que você deixaria de recado final? Tome cuidado para não se machucar fazendo esporte. O futebol é ótimo, tem extremamente benefícios excelentes em todas as áreas, mas faça o seu treino educativo antes, se aqueça direitinho, se alongue, para depois jogar a sua bola concentrado, querendo, pensando no futebol, entendeu? Não jogar distraído e sem aquecimento devido. E eu realmente espero que vocês não precisem me procurar no consultório, mas se acontecer, eu estou à disposição. Muito obrigado, doutor Leonardo Felicíssimo, ortopedista, especialista em joelho e quadril, que veio nos abrilhantar o nosso programa de número 50 sobre esse tema tão importante. Obrigado a todos, até a próxima. Até. Obrigado.